Irmãos, eu quero lembrar aos amados que sempre houveram tragédias no mundo, sempre. Desde que o mundo é mundo, sempre aconteceu. Mas recentemente, as tragédias e os desastres naturais, eles têm se intensificado de uma forma absurda. Tufões, furacões, terremotos, maremotos, tsunamis. E o que nós estamos acompanhando no sul do nosso país, rios e enchentes tomando conta. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que os desastres naturais, eles foram responsáveis por cerca de 45% de todas as mortes nos últimos 50 anos. Ou seja, 45% das pessoas que morreram nos últimos 50 anos não morreram por causa de doenças, não morreram por causa do crime, de homicídios. 45%, segundo a Organização Mundial de Meteorologia, morreu por causa de desastres e de calamidades. E a pergunta que muitos fazem é: aonde está Deus? Porque Ele não impede? Porque Ele não salva as pessoas? Sim? Muitos se perguntam. Algumas pessoas dizem tragédias. Por quê? E quando eu falo de tragédia, eu também não falo só de desastres naturais. A gente vê acidentes, ônibus tombando, né? Onde diversas pessoas morrem, aviões caindo. A gente vê prédios desabando, coisas que acontecem aonde centenas, dezenas morrem ao mesmo tempo. E os irmãos estão acompanhando, obviamente, que no Rio Grande do Sul as enchentes tomaram conta e o número de mortos a cada dia aumenta. E à medida em que as águas forem baixando, esse número com certeza vai aumentar. É muito provável que essas pessoas desaparecidas, na sua grande maioria, estejam mortas. Só que não é só no Brasil. No Afeganistão, enquanto a enchente tinha matado 100, no Afeganistão já tinha 150 mortos de uma enchente. O mundo todo, irmão, pessoas estão morrendo por causa de enchentes, furacões, como nos Estados Unidos, tufões que aumentam a cada dia. Eu vou tentar ser breve, mas eu vou tentar caminhar respondendo algumas coisas, algumas perguntas e fazendo outras. Amém? Amém? Nós precisamos voltar no início. E a pergunta é: por quê, irmãos? Quando Deus cria o homem na criação, antes de Deus criar o homem, Deus cria a terra. Porque Deus é Deus de ambientes, amém, irmãos? Deus cria o ambiente para colocar o homem. E a Bíblia vai dizer que Deus cria tudo perfeito. Diga perfeito. Deus cria tudo perfeito e depois Ele cria o homem. Ouça, quando Deus criou o homem não adoecia. Quando Deus criou o homem não se cansava. Trabalhar é bíblico, sempre foi, mesmo antes do pecado. Mas o homem trabalhava por prazer, não para se sustentar, e não por necessidade. O homem trabalhava por prazer. O homem não se cansava, ele não sabia o que era cansaço. O homem não sabia o que era doença, nem física, nem emocional. Quando Deus criou o homem não morria, o homem era imortal. Amém? E quando eu falo não morria, eu falo sobre o seu corpo, porque a nossa alma continua sendo imortal.
Então o homem não envelhecia, diga glória a Deus. O homem não passava pelo processo de envelhecimento. Aleluia. Ouça, quando Deus cria a mulher também, como homem, não sofria de algumas coisas que sofrem hoje. Por exemplo, as mulheres vão dar glória, a mulher não tinha cólica. É 3 irmãos deu glória. A mulher, escute, não tinha enxaqueca. A mulher paria normal, sem dor. A mulher, assim como o homem, não sofria do que sofre hoje. Só que não era apenas o homem e a mulher que não sentia isso. A terra também era assim. Assim como o homem era perfeito e a mulher, a terra também era perfeita. Então a terra, ela não produzia ervas daninhas, ela não produzia coisas inúteis. A terra era perfeita, ela não tinha desastres naturais ou coisas do tipo. Quem está entendendo isso? Não havia desequilíbrios climáticos, a terra era perfeita. Até que Gênesis 3, o que acontece em Gênesis 3? A Bíblia diz que o homem cai, a queda do homem. E lá em Gênesis 3, a maldição recai depois que o homem quebra os limites, depois que o homem vai aonde Deus disse que não era para ir. O homem come do fruto que não era para comer. E a Bíblia diz que por causa disso, uma maldição, diga uma maldição. Não é que Deus amaldiçoa, uma maldição recai sobre o homem, uma maldição recai sobre a mulher, sobra até para a serpente, e uma maldição recai sobre a... Vocês já sabem, depois você lê, não vou dar papinha na boca, senão você não lê. O que é que o homem vai passar a sentir, o que é que a mulher vai passar a sofrer. E no versículo de número 17, Gênesis 3, 17, o Senhor fala que a terra também vai sentir. Amém, irmãos? Gênesis 3, o que a terra vai sentir. Ouça disso. Ele diz: a terra será maldita. Quando ele diz que o homem vai ter que trabalhar duramente para que a terra produza, é porque a terra vai ficar doente, a terra vai ficar enferma. Aleluia. E agora a terra vai sofrer para produzir, e o homem que soe muito para que ela possa produzir. Ouça, por favor. Ela agora sente os efeitos do pecado. Desde então, o homem, a mulher e a terra nunca mais foram as mesmas. E aí, a partir de então, as tragédias começaram a acontecer. Por exemplo, o homem não adoecia, o homem não envelhecia, o homem não tinha ansiedade, o homem não tinha depressão, o homem não sentia tristeza. Você me ouve? O homem não tinha preocupação. Tudo agora passa a acontecer, e a cada época, ou seja, à medida que o pecado vai aumentando, os problemas vão aumentando. Por que é que a terra, se você for no prospecto de terremoto, de desastres naturais, ele vai fazendo assim, ó. Por quê? Porque à medida em que a iniquidade aumenta, a consequência também aumenta. A terra geme por causa do pecado que se instalou. Quem está me ouvindo, diga amém. E aí o pecado se instalou, e ouça. E aí vem a seguinte pergunta: mas pastor, tudo isso que está acontecendo, situações, calamidades que atingem até inocentes, pessoas que são pessoas de bem, aonde é que Deus está quando essas coisas ocorrem? Eu vou te dizer onde é que Deus está. Deus está
na hora das calamidades, no mesmo lugar em que ele sempre esteve, quando nenhuma dessas calamidades aconteciam. Onde é que Deus está quando o povo está gritando por Ele? No mesmo lugar em que Ele sempre esteve, quando o povo virava as costas para Ele. Deus está onde? Isaías 6, versículo 1. Isaías diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu quero que você me ouça, olha aqui para mim, por favor. Pastor, onde é que Deus está? Deus está no trono, governando o absoluto sobre tudo e sobre todos. Agora olhe para cá. A pergunta que eu faço é: por que é que as pessoas, quando estão nas calamidades, perguntam onde Deus está? E quando a vida está boa, elas não querem nem saber de onde Deus está. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou no mesmo lugar que eu estive no dia que você nasceu, sentado no trono. Eu estou no mesmo lugar quando você cresceu. Eu estou no mesmo lugar quando você era para ter morrido, mas eu te livrei. Eu estou sentado no trono, governando absoluto. A questão não é onde você está. A pergunta que a gente tem que fazer é: aonde eu estou quando vem a calamidade? Alguém está me ouvindo? Agora olhe para cá. Se tem uma coisa que Deus não faz, é manipular você. Desde o dia em que Deus te criou, Ele deixou você fazer todas as suas escolhas. Desde o dia em que Deus te criou, Deus deixou você escolher o que você queria. Sempre. Deus nunca controlou você. Mas ouça, o grande problema é que quando nós vamos tomar as nossas decisões, a gente diz: eu quero que Deus tire a mão, porque eu quero fazer as minhas escolhas. Mas quando estamos lá no abismo, aí muitas vezes nós queremos ver a mão de Deus estendendo sobre nós. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: ouça, mas pastor, Deus não está no controle? Tá. Mas estar no controle não significa que Deus vai intervir em todo o tempo, nem toda hora. Eu quero que você me escute. Eu quero te dar um exemplo aqui. Aonde é que Deus estava quando Adão e Eva pegou o fruto para comer? Hã? Irmão, olha para mim, eu estou pregando. Onde é que Deus estava quando Adão e Eva pegou o fruto para comer? Vou fazer uma pergunta: Deus estava vendo eles fazendo isso? Mas eu te pergunto: você viu Deus indo lá? Segura aqui, Marquinho. Faz que vai comer, vai. Faz que vai comer. Faz que vai comer. Você viu Deus fazendo isso aqui? Vai. Não. Você viu? A Bíblia não mostra por quê? Mas Deus não está no controle? Está. Deus está no controle, mas Ele não intervém em tudo. Ouça o que eu vou te falar. Deus estava respeitando as decisões. Olhe para cá. Pastor, onde é que Deus está na hora das catástrofes? Deus está no mesmo lugar na hora em que estavam desmatando. Deus está no mesmo lugar na hora em que estavam poluindo. Deus está no mesmo lugar na hora que os homens estavam quebrando as regras, só atrás. Porque escute o que eu vou te falar: boa parte das catástrofes, não todas, mas muitas que acontecem hoje, são consequências de quebra de regras que o homem, por causa da ganância, está cometendo. Na hora em que a ganância está, Deus não se meta, Deus, eu preciso ganhar dinheiro. Não se meta, Deus. Deus não se mete. Mas quando a consequência vem, oh Deus, cadê você? E sabe o que acontece? Vamos arrumar um culpado para isso? Vamos.
Quem é o culpado? Deus é culpado porque Ele tinha que ter entrado e tinha que ter... Eu preciso te falar uma coisa, irmão. Algumas coisas que estão acontecendo hoje no mundo são consequência da displicência do ser humano, que não respeita aquilo que foi estabelecido. E aqui eu quero começar a falar a mensagem que Deus botou em meu coração. Você sabe por que é que a gente faz as perguntas, onde é que Deus está? Você sabe por que é, ou quando é, que a gente começa a perguntar aonde Deus estava, porque Ele não interviu? Eu vou ter que voltar uma mensagem que eu preguei uns tempos atrás aqui. Vamos relembrar. Diga comigo, perspectiva. Vamos relembrar? Diga mais uma vez, diga perspectiva. Ouça. Eu disse aqui, e eu quero sua atenção para quem não ouviu, que isso aqui é um retorno, uma caixa de som. Eu queria perguntar a você que está aqui, qual é o formato dessa caixa de som? Ih, pastor, eu faltei a aula de geometria, não. Vou fingir que nem estou ouvindo, vou fingir que estou dormindo aqui para não passar vergonha. Olha para cá. O formato disso aqui vai depender do lugar em que você está olhando. Olhe para mim. O ângulo de onde você olha vai definir o que você está vendo. Por exemplo, quem está olhando da galeria muito provavelmente está vendo um quadrado aqui. Amém? Se você estiver de lado, você pode ver um retângulo, um triângulo, algo do tipo. Ouça, mas é o mesmo objeto. Vamos voltar que eu ensinei aqui. É o mesmo objeto, mas a depender da altura, do local em que você estiver, a forma como você vai ver vai mudar. Aleluia. Ouça, eu preciso da sua atenção, por favor. Eu disse aqui e vou repetir hoje. Quando as catástrofes naturais, quando os problemas, as calamidades vêm, você sabe o que é que vai definir a nossa forma de olhar? Vai depender se nós estamos olhando da visão humana ou da visão divina. E aqui, deixa eu ver, pronto. Eu mostrei isso aqui. Eu disse aqui que você vai nascer, porque o homem primeiro nasce, cresce, engorda, nasce, cresce, reproduz, engorda e morre. Você nasce e vive a sua vida. Para a maioria das pessoas, escute, quando você olha, aqui é o ponto final da sua vida. Amém, irmão? Para a maioria das pessoas, quando você chega aqui, ao olhar você vai dizer assim: acabou. Agora eu preciso que você ouça o que eu vou falar. Aleluia. Na visão humana acaba aqui, mas na visão de Deus começa aqui. Alguém está pegando isso? Ouça, por favor, para você entender a mensagem. Quando eu olho da perspectiva humana, eu digo assim: acabou tudo. Quando eu olho da perspectiva divina, a minha visão muda totalmente. Agora eu vou te explicar porque é que mesmo a gente olhando da perspectiva de Deus, a gente chora quando alguém morre. Porque é que mesmo olhando da perspectiva celestial, a gente sente a dor quando alguém morre. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver para sempre. A morte, ela foi uma intrusa que entrou. E quando a morte entrou, ela entrou para a humanidade para nos trazer um lembrete. E aí eu quero que você projeta aí, minha irmã, Eclesiastes 7, versículo 2. Aleluia. Salomão escreve e diz assim:
É melhor você ir numa casa aonde tem morte do que você ir numa casa onde tem festa. Por quê? Por que Deus usa Salomão para escrever isso? Por que Deus deixou a morte, irmão? Diga assim: a morte é um lembrete. Olhe para mim. Eu já fiz muitos cultos fúnebres. E de vez em quando eu falo até com minha esposa, eu digo assim para ela: a coisa mais difícil para mim é fazer culto fúnebre. Porque no culto fúnebre você não sabe o que você fala. Mas no culto fúnebre é o momento mais difícil da maioria das pessoas que ali estão. Mas é quando a gente vê a realidade da vida. Quando você está em um velório, quando você está fazendo um culto fúnebre, ou você está no funeral, as pessoas começam a se lembrar que em algum momento tudo vai acabar. E o que a gente pensa que é aqui, a gente começa a descobrir que na verdade é depois daqui. Ouça, irmão, por favor. E aí as pessoas vão perguntar: mas pastor, eu ainda não consigo entender por que é que Deus permite tanta dor, morte e tragédia. E aqui vem minha resposta, uma das minhas respostas para você. Se com tanta dor, com tanta morte e tragédia, o povo já não quer buscar Deus, imagine se não tivesse nada do que a gente está vendo. Esses dias eu estava vendo um rapaz em cima de uma moto. Ele ficou em pé no fundo da moto. Quando ele ficou em pé numa rodovia, ele ficou em pé, ele tropeçou e caiu e quebrou o pescoço. Ele tinha 30 e poucos anos. Aí eu disse assim: meu Deus, esse cara só tinha uma vida, e ele fez isso. Se ele tivesse umas 3, o que ele não faria? De vez em quando eu falo aqui na igreja o seguinte, irmão: se o homem morre uma vez só e está fazendo a miséria que está fazendo, imagine se ele pudesse morrer 3 ou 4 vezes. Ele dizia assim: eu vou fazer, porque se eu morrer... Sabe qual é a minha pergunta? A minha pergunta é: se diante de tanta dor o ser humano não está se voltando para Deus, imagina se fosse o contrário. Martinho Lutero disse que existem 3 maneiras do homem conhecer a Deus. Ele diz: a primeira, a Bíblia; a segunda, a oração; a terceira, a dor. Aleluia. Ouça, o homem pode ser o mais orgulhoso que for, o mais soberbo que for, xinga Deus, xinga igreja, xinga pastor, independente, mas quando a dor chega, irmão, a dor tem o poder de quebrar a soberba do ser humano. Alguém já viu máquina de caldo de cana? Alguém é dessa época aí? Tomava caldo de cana? Quando a gente pega a cana e bota na máquina e dá uma... o que sai do outro lado? E o caldo é o que? Diga comigo: o sumo. Sabe o que é o caldo? O caldo é a essência. Você sabe o que a dor faz com o ser humano? A dor consegue trazer a essência do que está dentro de nós. Olhe para cá. Ninguém consegue fingir na hora da dor. Você consegue fingir em qualquer momento, na hora da dor. Por que é que Deus permite a dor? Deus permite a dor para botar para fora quem realmente nós somos diante dele. Você sabia que a dor tem o poder de extrair o melhor e o pior do ser humano? É na hora da dor que aparece ou seu lado melhor ou seu lado pior. É na hora da dor que as suas raízes são expostas e que os teus frutos são revelados. Você lembra de Jó? A maior calamidade da Bíblia, o que é que Jó perdeu? Vamos lá. Primeiro, Jó perdeu os seus bens. Segundo, o que é que Jó perdeu?
suas empresas, seus filhos. Jó perdeu sua saúde. Jó perdeu o respeito. Se você ler o livro de Jó, Jó diz assim: quando eu passava, todos me cumprimentavam. Os velhos da cidade me pediam conselhos. Agora as crianças atiram pedras em mim, e quando eu passo as pessoas cospem. Só que eu te pergunto, quando Jó perde filhos, quando Jó perde bens, quando Jó perde as empresas, e até a esposa, entre aspas, ele perdeu. Quando Jó perde tudo, o que acontece com Jó? O que está dentro de Jó sai para fora. A dor tem o poder de botar para fora o que está dentro da gente. No capítulo 19, versículo 25, quando Jó olha para a calamidade, Jó abre a boca e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará. Uma pessoa virou para mim, eu disse aqui esses dias, e falou assim: eu não entendo, por que é que Deus quis provar para o diabo? Eu preguei isso aqui. Por que que Deus quis provar para o diabo alguma coisa? Porque o diabo diz assim: Jó te teme em vão, se tu tirar isso, tirar aquilo, e Deus faz um homem sofrer só para provar uma coisa para o diabo. Eu disse para ele: não! Deus não permitiu isso para provar nada para o diabo, porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Você sabe por que é que Deus permitiu isso? Eu te dou umas 5 respostas, só vou falar uma hoje. Para que um dia, se alguém dissesse assim: eu abandonei Deus porque eu perdi minha casa, eu abandonei Deus porque eu perdi meus filhos, não ficou um para me abraçar. Jó não tinha um filho para abraçar ele, já tinha 10, perdeu os 10. No funeral, se é que teve, não tinha um para abraçar Jó. Me diga uma dor pior do que essa. Jó perdeu a saúde. A doença de Jó, eu já falei aqui, uma junta médica se reuniu para estudar. A doença de Jó chama-se furunculose estafilocócica generalizada. Vamos repetir? 1, 2, 3. Diga para o irmão: você falou em língua, irmão. Tá. Essa doença são tumores do tamanho de uma mão fechada, formado de pus. Você já teve pus no dedo, irmão? Você faz um escândalo, não é, com pus no dedo? Os homens, que as mulheres não. Esses tumores tomou conta de Jó. A Bíblia diz que só a gengiva dele não tinha. Só que esses tumores que se alimentavam, nasciam bichos que se alimentavam da carne de Jó. Flávio Joséfo diz, irmãos, que a 1 quilômetro você sentiu o mau cheiro de Jó. Ele fedia podre. Quando a Bíblia diz que Jó foi para a cinza no original é lixão. Ele não tinha lugar dentro da cidade que ele podia ficar, porque ele tinha cheiro de morto. Então você vai para o lixão, porque é o único lugar que dá para você ficar. Quando a Bíblia diz que Jó usava caco de telha para se coçar, é porque essa doença faz as unhas caírem. Então Jó não tinha unha, então ele pegava, que na verdade era um pedaço de barro, e ele enfiava dentro da ferida, para que os bichos que comiam ele aliviassem. E Jó está podre, para quando alguém disser: eu abandonei Deus porque eu perdi a saúde, para no dia que alguém disser: eu abandonei Deus porque eu perdi minhas empresas. Porque, irmão, uma coisa é o pobre que é pobre perder as coisas, outra coisa é quem tem um alto padrão descer. No dia que alguém disser, Deus vai abrir a Bíblia em Jó e vai dizer para você: eu te provo que você pode perder a saúde e não me abandonar. 3 irmãos deram glória. Ai meu Deus, não entendeu. Pastor, por que é que Deus permitiu
permitiu calamidade na vida de Jó? Foi para provar o diabo? Não, para que Deus, um dia que você dissesse: eu abandonei Deus, porque Deus não salvou meus filhos, Ele vai dizer: eu te mostro o homem que perdeu tudo, mas não perdeu a minha presença. Diga glória a Deus. Eu vivi uma calamidade, pastor. Eu não estou dizendo que não dói, eu estou dizendo que na dor nem sempre a gente encontra a resposta, mas na dor é possível encontrar a Deus, e isso é suficiente. Você já viu aquele hino que a gente canta? Não tenho todas as respostas. Aleluia. A tragédia revela. Agora ouça o que eu vou falar. A tragédia, as calamidades, todas elas vão trazer consigo um aprendizado. Você quer me ouvir? Olhe para cá. Você nunca será o mesmo depois de uma tragédia. Ah, pastor, mas eu piorei. Aí vai depender do que você faz com ela. Ouça. Quando a calamidade te pega, ela te pega aqui. Olhe para cá. Depois dela, você pode estar pior do que antes. Ou depois dela, você pode estar melhor do que antes. Já viu aquela historinha do ovo na água que amolece? Perdão, que endurece, que cozinha endurece? Já viu a cenoura que amolece? Pois é. Quando a calamidade vem, ela vai transformar você em um dos dois. A decisão do que ela vai fazer com você é sua. Eu conheço pessoas que foram violentadas na infância, e ao invés de elas perguntarem onde é que Deus estava na hora em que não me livrou, elas resolveram pegar a dor e transformar em um testemunho para ajudar outras pessoas. Alguém está me ouvindo aqui ou eu estou pregando para a parede? Olha para cá. Ei, Romanos 8:28, a Bíblia diz assim: porque todas as coisas, e todas as coisas incluem calamidades, tragédias e perdas, todas as coisas juntamente trabalham, contribuem para o bem de quem? De quem ama a Deus. O problema é que o povo não ama a Deus, e a Bíblia diz que o que te acontece de ruim contribui para o bem de quem ama a Deus. O povo ama o dinheiro, irmãos. O povo ama as coisas da terra. O povo ama seus empregos, seus carros, mas não amam a Deus. E a Bíblia está dizendo: filho, a tragédia só vai te ensinar alguma coisa na hora que você aprender a me amar. Então a pergunta não é o porquê está acontecendo, a pergunta é: o que queres me ensinar com isso? Ah, pastor, mas não é fácil. Não é. E eu preciso lhe dar uma notícia: infelizmente, dores serão inevitáveis, e nem sempre nós vamos entender tudo que vai acontecer. O que é que nós lemos em Deuteronômio 29:29? Eu vou te dar um exemplo aqui. Deuteronômio 29:29 diz o quê? Daqui a pouco eu chego lá, mas olha para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém com a faca, um objeto cortante, enfiando em alguém, geralmente é para quê? Para fazer o bem ou o mal? Um objeto cortante, geralmente enfiando em alguém para fazer o mal, sim? Suponhamos que alguém que não conhece o nosso planeta, o nosso universo, não existe isso, tá? É só uma suposição, só para você entender. E que viu a vida inteira e aprendeu assim: olha, quando você tem um objeto cortante, alguém enfiando em alguém, obviamente está fazendo mal.
Aí esse elemento vem, faz uma viagem onde ele está para aqui. E de repente, quando ele chega no centro cirúrgico, bem na hora de uma cirurgia. E quem é que está lá? Um médico. E o médico está com bisturi na mão. Aí o médico está fazendo assim no... Nós aprendemos que quando enfia um objeto cortante é para quê? Mas e ali, o médico está fazendo o quê? Mas ele vai olhar e vai dizer assim: está fazendo mal. Mas não. O médico não está cortando o paciente para fazer o mal. Ele está cortando para salvar, para abrir e arrancar a doença. Você sabe por que é que a gente não entende? Porque a gente quer julgar as coisas da visão que a gente aprendeu. A gente aprendeu que é assim e às vezes Deus está usando um meio para fazer outra coisa que a gente nem sabe. Aquele cara que veio de outro lugar, que lá não existe isso, ele vai partir para cima e vai chamar o médico de assassino. É o que o ser humano está fazendo, partindo para cima de Deus, chamando Deus de mal, Deus isso, porque Deus está não, Deus usa as dores para arrancar da nossa alma. Eu estou pregando para alguém, eu não sei quem é. O Espírito de Deus está lhe dizendo: é por isso que você tem um consolador para enxugar lágrima, porque vai ter lágrima sim. Diga glória a Deus. Diga assim: nem sempre. Diga: vamos entender. Olhe para cá. Mas pastor, tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que você não entende? Olhe para mim. Então são dois. Porque eu também tenho coisas. Aí a Bíblia vai me ensinar o quê? Que as coisas que eu não entendo são para Deus. O que está encoberto é o quê? Que Ele não revelou, que Ele não explicou, que Ele não deu o porquê, porque nem tudo a gente consegue alcançar. Isso que eu não alcanço, isso é para Deus. Mas ouça, nós não teremos todas as respostas, sim? E aí que entra a fé. Porque o que é fé? A fé é a confiança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que um bebê recém-nascido, ele entende por que é que a mãe está levando ele num lugar que tem uma agulha desse tamanho para enfiar nele? Você acha que ele entende? Você acha que ele entende por que é que está arrancando a roupinha tão quentinha dele para enfiar naquela água molhada? Olhe para cá. Só que um bebê, quando está nos braços da mãe ou do pai, ele está entregue. Ele não questiona, porque ele não sabe falar, é verdade. Mas olhe para cá. A intenção de Deus é que você confie nele, ainda que você não entenda tudo que ele faz. A intenção de Deus é que você não questione, porque existem respostas que virão e outras só na eternidade. Eu, como pastor, não consigo responder o porquê de tudo. Eu não sei o porquê de tudo, nem. Mas eu aprendi a confiar. E confiar e entregar. Aleluia. Eu quero finalizar. Quem me ouve? As tragédias e as calamidades, ainda que você não entenda, elas têm um propósito. Qual deles, pastor? Nos lembrar que aqui não é o céu e nunca será.
pastor, eu tenho muito dinheiro, pastor, mas muito mesmo que quando eu ando, cai. Eu não sei onde botar. Não importa. Você vai ver partir gente que você ama, e o seu dinheiro não vai conseguir salvá-las. Você vai ter decepção e o seu dinheiro não vai conseguir curar a sua dor. Pastor, mas eu sou bonito demais, pastor, eu tenho saúde de ferro. Não importa. Uma hora você vai envelhecer. Uma hora você vai adoecer. Em algum momento teu corpo vai falhar. Mas pastor, eu conheço muita gente importante, na hora que eu precisar é só ligar para um, ligar para outro. Não adianta. Vai ter calamidade, vai ter tragédia, vai ter coisas na sua vida que ninguém vai conseguir tirar você de lá. Você lembra de Daniel? A Bíblia diz que o rei queria salvar ele. A Bíblia diz que o dia todo o rei correu para um lado, correu para o outro, ligou para um, ligou para outro, mandou WhatsApp, fez tudo o que podia. Mas a Bíblia diz que chegou o horário, não teve jeito, Daniel teve que ser jogado na cova. Por quê? Porque tem covas e calamidades que a gente não vai conseguir escapar dela. Agora ouça o que eu vou falar. Aqui na terra não existe lugar perfeito. Sabe por quê? Porque o lugar perfeito já existe. Você sabe qual é o nosso problema? É que chega um momento que a gente começa a achar que aqui vai dar tudo certo, que aqui nada de ruim vai acontecer e que as coisas nunca vão dar errado. E não é assim. Aí eu chego no ponto final. A verdade é que seja de desastre natural ou não, todos nós vamos morrer. Alguém me ouve? Todos. Eclesiastes 7:2 diz: é bom você ir onde tem um funeral, porque isso faz te lembrar o que é importante. E aqui fica uma reflexão para quem me ouve. A verdade é que todos nós morreremos. E ouça bem o que eu vou falar. O que menos importa é como vamos morrer. Pegou agora? Não faz diferença se é numa tragédia natural, se é numa doença no corpo, se é num acidente. A verdade é que o que menos importa no ângulo de Deus é como vamos morrer. O que mais importa é como nós estaremos quando essa hora chegar, e com quem nós partiremos para depois daqui. A morte é um lembrete. Qual o lembrete? A morte é um lembrete. A morte serve para nos lembrar de que somos passageiros. A morte serve para nos lembrar de que teve alguém. Alguém tem boca para dar glória? Que quando estava na cruz, repito que eu já ensinei aqui, a morte foi de um lado, foi do outro, foi de um lado, e não conseguia matá-lo. Porque eu repito, a morte só pode matar quem tem pecado. E ele não tinha, ele era perfeito. Aí Paulo escreve e diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Por quê? Porque a morte não conseguiu matar Jesus. Jesus se entrega ao Pai, aleluia, sem a morte tocar nele. E aí, nenhum homem foi capaz de vencer a morte. Me mostra um. Me mostra o mais influente, o mais poderoso, o mais rico e o mais famoso, que a morte não pode tocar.
A expressão Jesus morreu é uma força de expressão, porque na verdade ele se entregou. E quando ele ressuscita, me mostra um que ressuscitou. Eu digo, Gandhi morreu, Buda morreu, Confúcio morreu, Maomé morreu, mas só Jesus. Levante a mão, eu vou dizer: a vitória da igreja não está na morte, mas na ressurreição. Aplauda ele porque ele é digno. Por que o senhor está falando isso? Porque quando ele ressuscita, ele bota a morte debaixo dos pés, dizendo: ninguém venceu você, mas eu venci. E dou à minha igreja, ao povo, à humanidade, a oportunidade de ter uma vida eterna. Por isso, por mais que doa, pega a palavra. Paulo escreve e diz: irmãos, não sejamos como aqueles que não têm esperança. Porque se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, eu já contei aqui um testemunho, um primo meu de 6 anos, que lutava um problema de coração desde que nasceu. Anos atrás, meu tio veio para tratar ele aqui com minha tia em Salvador. Ficaram morando praticamente aqui por conta do tratamento. Ele ficou internado no Santa Isabel. E eu me lembro que ele aos 6 anos teve uma crise, foi para a UTI. Meus tios ligaram desesperados, pedindo oração. Uma criança de 6 anos, tá, né, gente? Aí eu fui orar. Aí eu orei, quando eu orei, Senhor, me dá uma palavra. Eu não sou de fazer isso. Raramente eu abro a Bíblia assim, pedindo uma palavra, e eu pedi. Quando eu abro a Bíblia, está lá o texto: se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, temos de Deus um tabernáculo eterno, não feitos por mãos de homens. Na hora eu entendi que ele ia partir. Não deu outra, no mesmo dia eu recebo a notícia. 12 horas de viagem com um caixão aqui atrás. Eu fui para Eunápolis junto com ele. Chegou lá, irmãos, a igreja lotada. Eu preguei para um monte de gente. Eu disse: gente, nosso tabernáculo se desfaz aqui, mas a visão de Deus não é essa. A visão de Deus é: vem morar comigo, porque eu tenho um lugar de paz aqui para o teu coração. Alguém me ouve nessa noite? As calamidades não podem tirar nossa fé. As tragédias não podem roubar a nossa esperança, porque eu sei em quem eu tenho crido. Isaías morreu cerrado ao meio. Pouco importa o jeito que eu vou morrer. Paulo morreu com a cabeça cortada. Pouco importa do jeito que eu vou morrer. Filipe morreu arrastado por cavalo nas ruas de Alexandria. Pouco importa como eu vou morrer. O que importa é que quando eu partir, eu vou estar com Jesus de braços abertos para me abraçar. Diga glória a Deus. Paulo diz: que diremos, pois, estas coisas? Que coisas? Tudo que a gente vê acontecendo, irmãos. Se Deus é por nós, Romanos 8:31, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando ele escreve isso, a igreja estava sendo perseguida. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam os pais, cortavam a cabeça na frente dos filhos crianças e largavam as crianças na rua. Irmãos fugiam no inverno da Itália, de Roma, fugiam contra a perseguição, morriam de hipotermia. Em uma época em que eram jogados aos leões, os gladiadores, luvas com pontas de prego, esmurravam os irmãos. E Paulo escreve, dizendo à igreja: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores.
Paulo escreve em Romanos 8,35 e diz assim: ó, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você está pegando essa palavra? Ah, pastor, a calamidade foi grande, me afastei de Deus. Paulo escreve e diz assim: ó, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, altura, profundidade, nem nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o que você passa, se o seu amor por mim for grande, nada vai separar você da minha presença. Quem está pegando, fica de pé nessa noite.